Oi, pessoal, vamos lá, né? Retornar para o nosso segundo bloco. A gente vai começar nesse bloco falando sobre o regime jurídico administrativo. Né? O que a gente precisa levar em consideração é que no direito administrativo é fundamental a gente estudar os princípios que vão reger a atividade administrativa do Estado, né? Porque esses princípios, eles vão inspirar como a administração pública ela vai agir nas suas relações, né? Então, os princípios, ele vai determinar como a conduta do Estado vai ser exercida no exercício das suas atividades essenciais. Como nos outros ramos do direito, né? O princípio é a espinha dorsal de todo o sistema jurídico, né? Ele vai determinar os valores que vão ser determinantes na interpretação das regras e das normas que envolvem o sistema jurídico, né, a disciplina jurídica que está sendo estudada. Então, eles são fundamentais. O estudo desses princípios que orientam a atuação estatal no âmbito da administração pública é chamado de regime jurídico administrativo. Né? Esse regime jurídico administrativo, ele representa um conjunto harmônico de princípios que definem a lógica de atuação do ente público. E ele vai se basear na existência de limites e prerrogativas que são desenvolvidas em face do interesse público. Né? Esses princípios eles vão resguardar, né, toda a lógica do sistema que rege a administração pública. Então, o que a gente precisa entender é que a atuação administrativa ela vai se orientar principalmente, né, pela busca do interesse público, principal e essencialmente pela busca do interesse público. Né? Então, esses princípios que vão compor o regime jurídico administrativo, eles vão levar em consideração o interesse público. A presença, né, desse interesse público, ele vai derivar os dois princípios basilares que vão sustentar, né, todo o regime jurídico administrativo, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público pelos administradores do Estado. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ele define, né, a ideia de que o interesse público ele é supremo em relação ao interesse particular. Então, todas as condutas estatais, ela tem como finalidade a satisfação das necessidades coletivas. Nesse sentido, né, os interesses da sociedade elas sempre vão prevalecer diante das necessidades específicas dos indivíduos. Né? Então, vai sempre haver uma sobreposição da garantia do coletivo quando tiver um conflito, né, das necessidades individuais com relação às necessidades coletivas. Então, essa busca, né, que existe para o interesse público, né, coloca a administração pública numa situação privilegiada quando ela se relaciona com os particulares. Essa supremacia do interesse público, ela é fundamental na noção, né, do Estado organizado, sendo relevante para a formação de qualquer estrutura organizacional do poder público, exatamente porque ela vai garantir o convívio social dentro dessa sociedade organizada. Esse princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, ele não está expresso, né? Ele não é escrito em nenhum lugar, nem no texto constitucional. Mas existem várias regras, né, que implica a manifestação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular de uma forma concreta. Então, a gente tem alguns institutos existentes na própria Constituição que vão ser exemplos da existência desse princípio, que é, por exemplo, o princípio da desapropriação. Então, existe a desapropriação na Constituição Federal, a possibilidade do Estado ele desapropriar um bem particular em razão do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Tem também, né,
outro instituto, que é o Instituto da Requisição Administrativa, né? Quando a administração pública ela requisita bens particulares para que haja o exercício das atividades administrativas. Então, isso aconteceu muito agora na pandemia. Então, o Estado, né, a administração pública, ela requisitou leitos de UTI de hospitais particulares para que fosse utilizado pela entidade pública. Então, essa requisição administrativa, ela é um instituto que surge em decorrência do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Dentre, né, essas prerrogativas também, que é conferida a partir do princípio do interesse público sobre o interesse particular, também existe a possibilidade da administração pública revogar seus próprios atos, né? Ou então anular seus próprios atos também, quando eles estiverem ilegais. Existe também, né, outras prerrogativas, né, que são conferidas em razão da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Né, os prazos processuais, que eles são em dobro, né, no caso da manifestação da fazenda pública, né, a remessa necessária, né, que acontece quando ocorre o recuo, quando a administração pública ela perde em processo judicial a fazenda pública, essa decisão ela vai ter que ser reavaliada, então é o recurso necessário. Né? Existe também prerrogativas, né, em razão desse princípio da supremacia do interesse público, que é a possibilidade da administração pública, né, ter as imunidades tributárias, os seus créditos fiscais, né, serem cobrados também, meios de execuções, né, dos créditos fiscais, enfim. O outro princípio, né, que completa o regime jurídico administrativo, os dois princípios basilares do regime jurídico administrativo, que vão ser, que surgem a partir do interesse público, é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, esse princípio ele vai definir limites da atuação administrativa e ele decorre do fato de que a administração pública ela não pode abrir mão do interesse público. Então, o administrador, né, ele, ao exercer a sua conduta no âmbito da atividade administrativa, ela não vai poder abrir mão do interesse público. Ele né, o agente estatal, ele não pode deixar de atuar da necessidade coletiva. Então, quando a administração pública ela é regida pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, então ela tem esse privilégio, o princípio da indisponibilidade ele vem na contramão para limitar essa supremacia, para dizer que a administração pública ela pode atuar, mas ela não pode dispor desse interesse público, né? Um contrapeso ao princípio da supremacia. Logo, né, a indisponibilidade ela vai exatamente servir para limitar a atuação do agente público, evitando, né, que o exercício da atividade ela tenha a intenção de buscar algumas vantagens pessoais. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público, eles embasam no sistema administrativo, né, e resume todas as prerrogativas que o Estado tem para satisfazer as necessidades coletivas, né? Assim como nas limitações a que o Estado está submetido para evitar exatamente alguns abusos de conduta. Então, a administração pública ela só pode atuar dentro do limite do interesse público, apesar, né, dela ter várias vantagens, essas vantagens também são limitadas pelo interesse coletivo. Né? Então, esses dois princípios, eles vão dar uma direção para todos os demais princípios, que são princípios que regem também a atividade administrativa do Estado e estão explícitos tanto na Constituição Federal quanto nas leis esparsas, né? Então, na Constituição Federal, a gente tem no artigo 37, caput, né, alguns princípios que vão determinar como se dá
toda a atividade administrativa do Estado. Os princípios que estão lá dispostos é o princípio da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade e da eficiência. Então, esses princípios, eles decorrem da Constituição Federal, né? Então, a própria Constituição, ela traz expressamente esses princípios. E também existem, né, outros princípios que vão ser derivados desses também. Então, vamos começar tratando um pouco, dando um conceito, né, de cada um desses princípios expressos na Constituição Federal. Primeiro, o princípio da legalidade. Então, o princípio da legalidade, ele determina que a pessoa jurídica, né, responsável por criar o direito, que é o poder legislativo, ele está o quê? Submisso também, né, e todos os poderes, o Estado que vai criar as regras jurídicas, ela está submissa também ao próprio ordenamento jurídico. Então, o administrador público, ele vai ter que atuar conforme a determinação legal, né? Então, o próprio texto constitucional, né, ele diz que o administrador público, ele tem, né, que obedecer ao que está determinado na Constituição, nas leis ordinárias, nas leis complementares, nas leis delegadas. Então, todo o direito administrativo, ele é subordinado à lei. Então, não há previsão, não tendo, né, uma previsão legal, a administração pública, o ente público, ele está proibido de atuar, né? Então, qualquer conduta praticada, né, por vontade própria da administração, sem estar baseada na legislação, ela é considerada ilegítima. Então, o que a gente precisa destacar é que essa atuação da administração pode estar expressa ou implicitamente prevista na lei, tá? Então, como existe a possibilidade de atos discricionários, que são aqueles atos que a legislação ela determina uma margem de liberdade para que o administrador ele possa atuar, existe a possibilidade dele atuar, né, dentro dessa margem de liberdade estabelecida pela lei, mas que não está totalmente, né, expressamente prevista na legislação. Então, quando há essa interpretação, né, baseada na possibilidade da conveniência, da oportunidade, da discricionariedade administrativa, tem que ser observado o princípio da razoabilidade, né? Então, o que a gente também precisa ressaltar é que, apesar de a administração pública ela ter que atuar somente com a previsão legal, o particular ele pode atuar de forma ampla, né, com toda a liberdade, exceto se tiver uma lei proibindo aquela atuação, né? Então, é o contrário, né? No âmbito do direito privado, o particular ele pode fazer tudo, né? Tudo que não está proibido pela legislação é permitido a ele. Então, é uma atividade contrária à administração. Enquanto a administração ela só pode atuar com o que está previsto na lei, o particular ele só pode atuar aquilo que não é negado a ele no âmbito da legislação, certo? O outro princípio explícito, né, na Constituição Federal que rege toda atividade administrativa é o princípio da impessoalidade, né? O princípio da impessoalidade, ele traz a ideia que o agente público ele deve pautar as suas atividades pela busca do interesse da coletividade e ele não pode, né, beneficiar ou prejudicar ninguém em especial, né? Então, o que esse princípio ele determina é a não discriminação das condutas administrativas, né? Então, ele não deve ter como objetivo a conduta administrativa beneficiar ou prejudicar uma pessoa determinada. Então, é possível, né, considerar que para o Estado é irrelevante quem será beneficiado ou prejudicado, né, pelo ato, porque a atuação da administração pública ela é pessoal, ela deve atender os interesses da coletividade. É proibido ao agente público, né, priorizar qualquer interesse pessoal, né, interesse seu ou interesse de alguém, de algum amigo, de algum colega, de algum parente, né? Então, esse é um aspecto também que é muito importante.
O princípio da impessoalidade, ela também tem algumas ações, né, algumas decorrências, né, da Constituição Federal que vão migrar para as condutas práticas, né? Então, a própria Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 1, ele diz que o administrador público ele não pode, né, realizar campanhas de publicidade do seu governo, dos programas, das obras, do que ele está desenvolvendo, né, para caracterizar a promoção pessoal. Então, ele pode realizar propaganda como cunho informativo ou educativo, mas não para se promover. Isso também é uma decorrência do princípio da impessoalidade. E outra decorrência do princípio da impessoalidade é a súmula vinculante número 13, que está aí no material de vocês, né? Essa súmula vinculante, ela determina que não pode haver a nomeação de cônjuge, de companheiro, de parente, né? Até o 3º grau, né? Daquela pessoa, né, parente da autoridade que tá nomeando, né, para um cargo de direção, de chefia, de assessoramento, um cargo de comissão, um cargo de confiança, né? Então, essa súmula vinculante está disposta no material de vocês e é bom vocês darem uma olhada. Então, essa súmula vinculante também é uma decorrência do princípio da impessoalidade, né? Porque você não vai poder realizar o tratamento diferenciado em razão da função que você exerce, da atividade administrativa que você exerce. O outro princípio que está explícito, né, na Constituição Federal é o princípio da moralidade. Então, o princípio da moralidade é aquele que vai exigir uma conduta honesta, leal, boa-fé, no exercício da função administrativa, né? Então, o princípio da moralidade, ele determina que as ações, elas têm que ser realizadas pelos gestores, ela tem que ser uma ação não corrupta, né? Porque essa ação, quando o agente público ele atua em nome do Estado, né? Ele atua representando, né, com a titularidade estatal, então ele não pode atuar de forma desonesta. Então, o princípio da moralidade, ele estabelece a necessidade de se ter padrões éticos de conduta, né, para que se assegure o exercício da função pública de forma a atender às necessidades coletivas. O outro princípio que está explícito é o princípio da publicidade. Então, o princípio da publicidade, ela proíbe, né, que a administração pública ela edite atos secretos, né? Então, a administração pública ela precisa atuar de forma transparente, de forma pública, né? Para que o maior interessado, que é o cidadão, ele possa ter acesso às informações da administração. Então, esse princípio da publicidade, ele é a regra. Claro que existem alguns assuntos da administração pública que podem ser ocultados, podem ser realizados por meio de sigilo, né? Mas são ressalvas que são determinadas pela própria Constituição Federal. Então, a própria Constituição, ela determina que existem alguns atos administrativos que podem ser restritos para resguardar a segurança nacional e o relevante interesse coletivo. Não? Então, o administrador, ele precisa fundamentar essa atividade que precisa ficar sigilosa na segurança nacional ou no interesse coletivo. Outra coisa que também pode determinar a restrição da publicidade é o resguardo dos direitos à intimidade, à honra, à imagem, à vida privada das pessoas. Então, a administração pública, ela pode decretar, né, o segredo em razão desses direitos fundamentais. E, por último, a gente tem o princípio da eficiência, né, que esse princípio da eficiência, ele não veio junto com a Constituição de 1988, mas ele foi inserido a partir da Emenda Constitucional 19, né? Então, o princípio da eficiência, ele determina que a administração pública, ela tem que produzir mais com o menor gasto possível, né?
Então, a administração pública, ela vai atuar de forma eficiente, com a maior presteza, com a maior qualidade na prestação de serviço, mas também com o menor custo possível, né? Então, o resultado prático é exatamente ela atingir os objetivos com o menor desperdício, né? Então, a eficiência, ela já era, antes de ser disciplinada pela Constituição, um princípio básico para a prestação de serviço. Então, o serviço público, ele era prestado de forma adequada se ele fosse, né, eficiente. Então, existia, né, a possibilidade da prestação de serviço ser delegada a uma outra pessoa jurídica, um particular, exatamente para garantir uma maior eficiência na prestação de serviço. Fechando, né, esses princípios que estão expressos na Constituição, princípio da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, a gente tem outros princípios que estão, né, na Constituição Federal, que estão nas legislações esparsas, que também vão nortear a atividade administrativa do Estado. O primeiro é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ele está expresso na Constituição e ele diz o quê? Que é conferida ao particular, né, acompanhar, saber o que é que está acontecendo no âmbito do processo administrativo e judicial. E também a possibilidade dele de se manifestar nessa relação processual, né? Então, ele pode produzir provas, ele pode provocar tramitação, seja essa tramitação e esse processo no âmbito judicial ou no âmbito de processo administrativo, né? Então, o contraditório, ele vai permitir que ninguém seja processado e julgado sem ter amplo conhecimento dos fatos que estão sendo alegados naquele processo, né? E o princípio da ampla defesa, ele diz que é indispensável, né, que quando se está vivenciando um processo judicial, a possibilidade de o quê? De ter uma ampla defesa, de ter um direito de defesa prévio, direito de defesa técnica, por exemplo. Outro princípio que é importante é o princípio da continuidade. No âmbito da administração pública, esse princípio é muito importante porque ele determina que a função administrativa, a prestação da atividade administrativa, ela é ininterrupta, né? Então, a atividade prestada pelo Estado, ela é contínua. Então, o Estado, ao prestar os seus serviços, ele não pode ter falhas, não pode ter interrupção, né? Então, não pode ter uma interrupção no fornecimento de água, de energia, né? Então, a regra é que o serviço público, ele seja contínuo. Porém, a gente sabe que existem algumas exceções. Então, há a possibilidade da interrupção da prestação de serviço, no caso de inadimplemento do usuário, no caso de alguma necessidade de paralisação do serviço, em razão de uma atividade técnica que está sendo desenvolvida, né, de um ajuste na prestação daquele serviço, mas isso aí precisa que o administrado ou o beneficiário desse serviço ele seja comunicado de forma antecipada. Outro princípio que é importante também no âmbito da administração pública é o princípio da autotutela. É o princípio que determina que a administração pública ela tem controle sobre seus próprios atos, né? Ela pode, ela mesma rever as suas condutas. Então, se as suas condutas elas são convenientes e oportunas, se aquela atividade que ela realizou, ela está prevista na legislação ou ela está ilegal. Então, o princípio da autotutela determina esse controle e possibilita que a administração ela possa revogar ou tornar ilegal, anular, né, um determinado ato. Outro princípio que é importante também no âmbito da administração pública é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, né? Então, quando a gente estava falando sobre o princípio, a discricionariedade administrativa, né, que é a possibilidade da administração ter opções dentro da própria legislação, a gente viu esse princípio da razoabilidade, que ela determina que a administração pública, ela não pode, né, ter uma ação, né, desarrazoada, desproporcional, né? Então, o agente público ele não pode se valer do cargo, da função, né,
sem ter a intenção de cumprir a lei, né? Mesmo que na própria legislação dê a ele uma margem de liberdade, ele não pode atuar de forma arbitrária, né? Fora, no caso, dos padrões da razoabilidade, da ética, do senso comum, né? Então, esse princípio da razoabilidade, ele é também uma limitação ao princípio da discricionariedade, né, do administrador, para que ele possa, né, pautar suas ações em padrões do homem médio, né, sem que ele haja no cometimento dos excessos. O princípio também, que é muito importante, é o princípio da motivação, né? O dever que é imposto à entidade estatal de indicar, né, os pressupostos de fato e de direito que determinam a prática dos atos administrativos, né? Então, a validade de atuação da administração pública depende da apresentação das razões, dos fundamentos de fato e de direito que justificaram qual foi a decisão que foi adotada naquela situação concreta. E, por fim, a gente tem o princípio da segurança jurídica, né? Que é um princípio que determina que a administração pública e os administrados garantem especialmente aos cidadãos não serem surpreendidos com alguma alteração repentina da ordem jurídica, né? Então, para garantir a pacificação social, qualquer modificação nas normas jurídicas, elas devem ser exigidas daquela situação para frente, né? Não pode retroagir, não pode atingir situações pretéritas, exatamente porque se ela atingir situação pretérita, ela podia tornar, né, aquele sistema um sistema instável, né? Onde a gente não soubesse, onde a gente fosse a todo tempo surpreendido, né, uma inovação legislativa. Diante disso, né, diante de todas essas abordagens dos princípios da administração pública, do regime jurídico administrativo, né, a gente conclui esse bloco, e no próximo bloco a gente vai conversar um pouco sobre os poderes da administração. Até lá!